Oi, pessoal! Estamos aqui num episódio muito especial, um episódio mais descontraído, mas antes de começar, esse é mais um Papo de Fungo. Tá de cabeça pra baixo. Mentira. Ai, que ódio. Ai, da que ódio. resenha. Para quem não me conhece, meu nome é André Monte e hoje, particularmente, esse episódio para mim tá muito especial porque a gente vai conversar um pouquinho, eu e Viviane Costa, sobre uma parte muito importante da pós-graduação, né? E eu, como aluno de mestrado que está entrando agora, e Viviane, que está ali no final da graduação, trouxemos um convidado para lá de especial para saber um pouquinho mais sobre como é esse processo de descrever novas espécies. Então vamos apresentar ele, porque vocês não conhecem ele aí, né? Nos episódios, vocês nunca ouviram falar dele. Ele que é corredor, que é ciclista, que faz academia. Vamos apresentar ele? Vamos. Hoje a gente está aqui com Cairo Dourado Barbosa, né? Ele que já descreveu aí várias espécies ao longo da sua pós-graduação, do seu mestrado, da sua graduação também? Da graduação meio que eu iniciei, mas assim, a primeira espécie mesmo foi no início do mestrado. Isso aí. Então hoje a gente vai saber como foi um pouquinho desse processo, não é mesmo, Vivi? Exatamente. E eu acho que para quem começa a estudar, toda a gente que estuda biologia, acho que até como outras áreas também, eu acho que descobrir coisas novas é o que mais cativa as pessoas a começarem a pesquisar, a começarem a estudar. E eu acho que para biologia isso não ia ser diferente, então por isso que a gente trouxe esse vídeo, essa temática, para a gente contar um pouquinho para vocês como é descobrir novas espécies, descrever novas espécies, né? Então o Caio vai contar um pouquinho para a gente como é que foi a experiência dele. Sim. Da micologia e de todas as áreas assim da ciência, eu acho que a descoberta é sempre muito importante. Eu fico sempre feliz quando encontro algo novo em campo e quando eu descrevo uma coisa nova, porque você está levando aquele conhecimento para outras pessoas e uma descoberta que até então a ciência não sabia. Então, assim, essa parte de descobrir para mim é um ponto muito importante que eu acho bem legal e que me incentiva cada vez mais a estar dentro da micologia. Eu sei que já foram tantas, né? Mas desde que você começou lá na pós-graduação até agora, na metade do doutorado, você lembra quantas espécies você já descreveu? Como é que foi, assim, para fazer isso? Tantas não foram muito, né? Porque, assim, para quem está em casa, a descrição de uma nova espécie é algo muito sério para a ciência, né? É todo um processo muito complexo. Mas desde então eu tenho 4 novas espécies descritas. A primeira espécie que eu fiz questão de colocar aqui na minha publicação, nessa caneca, que foi uma espécie de tulostoma. E aí eu nomeei ele com base na morfologia dos basidiosporos. Aí eu coloquei como tulostoma irreguli reticulato, que aí ele tem os esporos irregularmente reticulados. E aí, como eu trabalho com o gênero Geastro, todas as outras espécies foram desse gênero. E aí eu descrevi mais 3 espécies novas para ciências em área de cerrado e na caatinga com o gênero que eu trabalho, que é o gênero Geastro. Vamos então, só para contextualizar assim, dar um início do começo, né? Porque muita gente pensa, vi um negócio ali colorido, um negócio diferente, vou descrever como uma nova espécie. E a gente que já trabalha mais a fundo um pouquinho sobre isso, sabe que não é assim esse processo, né? Tem todo um processo ali para você fazer um checklist, ver a parte morfológica, a parte molecular. Sim. Então, vamos explicar para a galera, assim, de uma forma simplificada, né? Mas bem entendível, como é esse processo. Qual é a primeira etapa ali, depois você foi no campo, qual é a primeira parte ali que você... aquilo ali talvez seja uma nova espécie. Como é que a gente segue para os próximos passos? Primeiro passo, às vezes a gente consegue já descrever uma nova espécie observando em campo. E para fungo, pelo menos o grupo que eu trabalho, tem o que a gente chama de espécies crípticas. O que seriam espécies crípticas? São espécies muito parecidas morfologicamente, só que molecularmente são diferentes. E aí a gente fala sempre em campo. Nem tudo que parece é. Mas assim, em campo, você viu um fungo diferente, uma coloração diferente, com estruturas diferentes daquele grupo específico, possivelmente pode ser uma espécie nova. Porém, você tem que investigá-la. E aí, o que você faz? Você faz primeiro a etapa da morfologia. Você chega no laboratório,
Você olha a taxonomia, observa, no meu caso que trabalho com geastro, as camadas, o basidiosporos, os capilíceos, as hifas, faz uma observação taxonômica completa. E aí você vai obter os dados morfológicos. E aí você vai dizer, poxa, essa espécie é muito diferente dessa outra. Possivelmente pode ser uma espécie nova. Para ter uma confirmação ainda melhor, a gente faz o dado molecular, que é o sequenciamento. Porque, como eu disse, tem espécies que são muito, muito parecidas. Quase que 99% é quase igual. Mas quando a gente vai para molecular, geneticamente são totalmente diferentes. Então, se for necessário e complementar, a gente faz o dado molecular e aí nas análises filogenéticas a gente vai poder constatar precisamente que aquela espécie trata-se de uma nova linhagem, uma nova espécie. Então, tem todo esse processo. No caso da minha espécie do Tulostoma, eu coletei em campo e até então achei que era uma espécie comum, que já tinha sido descrita por outro pesquisador que já estava ali na ciência. Quando eu fiz a minha primeira lâmina do basidiosporo, eu vi que ele era diferente morfologicamente. No gênero Tulostoma tem mais de 100 espécies. Sim. Mas nenhuma tinha um esporo irregularmente reticulado. Tinha reticulados, mas não irregularmente reticulados. Ele não tinha um padrão regular. E aí, poxa, isso é uma característica nova. Já foi um pontinho a mais ali para você ir para molecular, para quem sabe ver a parte genética e ver se é uma espécie diferente ou não. E né? quando se trata de fungos, o esporo, ou no meu caso os basidiosporos, às vezes vai ter ascosporos para outro grupo, mas no meu caso os basidiosporos, ele tem uma característica taxonômica que diferencia espécies. É fundamental. Então, por exemplo, não existe nenhum esporo de geastro triangular. Já pensou, se eu coleto um fungo e eu faço uma lâmina em vez de triangulares, eu tenho certeza que ali trata-se de uma espécie nova. Então, tudo isso é minucioso. Mas, muitas vezes, a gente não consegue ver isso na microscopia de luz, o que dificulta ainda mais o processo. Às vezes, a gente faz um trabalho minuciosamente na taxonomia, só que a ornamentação do esporo, a gente não consegue observar. A gente precisa apelar para outras técnicas mais aprofundadas, como é o caso da microscopia eletrônica de varredura. Como o próprio nome já diz, ele faz uma varredura e consegue deixar os detalhes tridimensional. Sim, e aí bacana. você consegue ver precisamente como é a superfície, a estrutura daquele esporo. E aí a gente ressalta, né, a importância das abordagens integrativas, Com né? certeza. Se eu não me engano, em um dos episódios anteriores que a gente respondeu algumas dúvidas que vocês deixaram lá no nosso Instagram, a gente falou um pouquinho sobre convergência evolutiva e fatores que muitas vezes o que parece ser semelhante não é semelhante, né? Exato. Pode ter evoluído até de formas diferentes. A gente pelo menos vê isso na graduação, eu estou revendo isso agora nas disciplinas da pós, e é muito interessante porque essas abordagens integrativas, elas diminuem e minimizam a gente confundir, né? Ah, aquilo ali é similar, mas é do mesmo grupo. Não é do mesmo grupo, a gente vê isso em outras abordagens, como, por exemplo, a morfológica. Sim, e a molecular. Com certeza. Principalmente porque alguns grupos de fungos, mesmo você fazendo a taxonomia e a molecular, ele não responde muita coisa. E aí você tem que apelar justamente para uma taxonomia integrativa. Eu estou com um caso, assim, que é uma espécie nova, que é um complexo de espécies, né? Um gênero Lysurus. Quando você olha em campo, você não diz que é outra espécie sem ser o Lysurus cruciatus. Você fala, não, Lysurus cruciatus. Não tem como, porque não tem nenhuma diferença. Mas quando você analisa minuciosamente a taxonomia, você vai vendo que tem algumas características diferentes. Mas para isso, além do dado molecular, eu tive que utilizar vários marcadores, que às vezes um só não responde. Uhum. Por exemplo, o ITS, né, que é um dos marcadores que diferencia espécies quando você faz o processo da molecular, filogenia, o LSU, que caracteriza o gênero. Para esses grupos, ele não é legal. A gente tem que utilizar outros marcadores. E aí a gente utiliza vários marcadores, né, que a gente chama de multiloco, para poder classificar aquela espécie e mostrar que ela é uma espécie nova. Mas ainda assim não resolveu o meu problema. Eu tive que fazer uma análise de distância genética. Eu meio que calculei a diferença entre as bases nitrogenadas das espécies que são similares, que é o Lysurus cruciatus, que tem várias variedades, né?
variedade Nanus e a variedade própria Cruciatus, né, que é o propriamente dito, e tem um Borealis que ficou muito próximo na filogenia. Só que quando você olha em campo, você não diz que ali é uma espécie nova. Mas uma coisa interessante também que a gente tem que levar em consideração é a própria ecologia ali, o ambiente que você coleta. Com certeza. Por exemplo, a gente está cansado de saber que o Cerrado é um hotspot. O hotspot ele é caracterizado por um lugar ameaçado, mas ao mesmo ponto com muito endemismo e uma diversidade alta, apesar da ameaça. Ele tem espécies únicas naquele local. Opa, se eu tenho espécies únicas que são endêmicas, provavelmente o que eu encontrar que for diferente pode ser uma espécie nova. É o que aconteceu nos casos das minhas espécies descritas. A maioria foi em área de cerrado. O mesmo acontece na Mata Atlântica também. Então isso você já pode ficar já ligado. Opa, hotspot, endemismo. Então pode ter espécies endêmicas e únicas que só ocorrem naquela área. Muito interessante, né? A gente vê que são muitos detalhes, Muitos são detalhes. coisas, são análises muito minuciosas para você determinar de fato que aquela espécie é uma espécie nova. Sim. E aí a principal pergunta, assim, que pelo menos eu acho que a gente se faz quanto tempo que vai levar para você determinar se aquela espécie é uma espécie nova de fato, desde o encontro, né, com um organismo até a descrição. Então, quanto tempo leva para você desenvolver essa pesquisa? Essa é uma boa pergunta, e isso é muito variável. Eu tenho um caso de 2 espécies novas que foi publicado no final do ano passado. Simplesmente foram 5 anos. Caramba. Muito tempo. 5 anos de pesquisa. Desde a coleta, que eu coletei ela em 2020, ou 2021, se eu não me engano. E desde quando eu vim em campo, eu já sabia que era nova. Esse caso é muito particular. Foram 2 espécies que eu nomeei como Geastro complanato e Geastro cristalino. O Geastro complanato, ele tem um pedicelo achatado, que é muito, muito achatado. E ele tem um cristal, que é de oxalato de cálcio, que está dentro do grupo, que tem um formato de pulpa de lagarta, que eu nomeei como like pulp, que nunca foi descrita. Tem uma revisão do Zamora que tem todos os tipos de cristais, e esse cristal, ele nunca foi descoberto. Quando eu fiz uma lâmina do endoperídeo, e eu vi que tinha um padrão diferente, e confirmei na MEV, eu já sabia que ele se tratava de uma espécie diferente. E complanato é justamente isso. O pedicelo achatado, planar achatado, por isso que eu escolhi esse nome, complanato. Já o geastro cristalino, ele é um caso único. Ele é como se fosse um geastro albino, que a gente não consegue dizer se realmente é albino. Porque nos fungos a gente não sabe dizer quem é macho e quem é fêmea, né? Uhum. Vocês sabem muito bem disso. A gente chama de carga positiva ou negativa. Sim. Mas a gente não consegue dizer se é o pai ou a mãe, por exemplo. E na genética a gente sabe que indivíduos podem nascer com albinismo também, que são recessivos. E por que eu acho que ele pode ser albino, mas a gente não conseguiu confirmar no trabalho? Porque ele era todo esbranquiçado. Os basidiosporos eram brancos, a gleba toda branca. Existe só uma espécie dentro do grupo, antes dessa publicação, que tinha os esporos esbranquiçados, que era o geastro hialino, que foi nomeado, que ele tem os esporos hialino. Só que o meu, que é cristalino, além dele, ele é todo esbranquiçado, ele não é só a gleba. Ele é o endoperídeo, o exoperídeo, todas as camadas, por dentro e por fora. O micélio, ele é todo esbranquiçado. E o mais interessante é que ele tem cristais de oxalato dentro da gleba. E isso pode confirmar que os cristais, eles estão desde quando os fungos estão enclausurados ainda, na sua fase imatura. Que era uma dúvida que a gente tinha antes. Será que o cristal, ele surge depois que o fungo abre? Porque o cristal é um oxalato de cálcio, né? Ele pode estar no solo, ele pode estar na natureza. Será que ele agrega ali, depois que ele surge? Mas nesse estudo a gente viu que desde os basidiomas imaturos já tem um cristal. Então isso confirmou que o cristal é uma estrutura do fungo mesmo. E aí pode ser para proteção, porque, por exemplo, algumas plantas com cristais evitam que outros organismos sejam predados. Porque o cristal pode matar, ele corta. É como se fosse urticante. Ele dilacera. E o cristal que a gente encontrou, ele é bipiramidal, parece uma bipirâmide. Que já tem na literatura, porém, não da forma que a gente descreveu. Dentro da gleba e tudo mais. E ele todo esbranquiçado. Então, assim, desde que eu coletei, eu passei anos identificando e passei anos tentando o processo da molecular, que é outra coisa muito difícil também.
Às vezes a gente vai no laboratório, extrai o DNA, extração, amplificação, purificação e não consegue ter o resultado da molecular. Por exemplo, essa primeira espécie, eu publiquei ela sem o dado molecular. Mas é possível sim, você pode descrever uma espécie sem o dado molecular. A gente tentou de toda forma, não conseguiu extrair. Tem umas que são mais difíceis. Isso é muito aplicável, por exemplo, em espécies que foram coletadas há muito tempo. Espécies muito antigas, às vezes é difícil de extrair o DNA. Mas essas outras duas foram. E depende muito também, Vivi, para complementar essa resposta, do periódico que você manda. Eu mandei esse trabalho depois de coletar 2 anos pesquisando, tentando a molecular, eu submeti no periódico, que foi numa revista francesa, Cryptogamia e Micologia. Só que o aceite demorou muito. Ele passou mais de 2 anos nessa revista para ser definitivamente aceito. Foi mais ou menos assim, eu mandei, ele ficou 1 ano em revisão, porque é um processo bem demorado, né? Sim, sim. É uma coisa séria você descrever uma espécie nova. É algo que você tem que ter um olhar muito aprofundado para dizer, opa, realmente isso é novo para a ciência. Uhum. E aí eu publiquei, mandei na revista, teve a revisão por pares, teve o aceite. Depois do aceite, esperei 1 ano para sair esse artigo. E no final do ano passado saiu. É meio que um início, ou seja, essas 2 espécies, para mim particularmente, são os meus xodó. Porque eu comecei na graduação, na iniciação científica, na coleta e identificação. No mestrado, eu fiz a molecular. E no 2º ano de doutorado, praticamente, a espécie foi publicada. Ela quase viu um resultado do doutorado do que propriamente dito do mestrado. Mas tem a ver desde a graduação. Então é um processo um pouco demorado. Demanda muito tempo, né? Muitas etapas. Muitas etapas. E aí, para você, qual você diria que seria a etapa mais demorada, a etapa mais trabalhosa de se descrever uma nova espécie? Vamos pensar assim num passo a passo perfeito, ideal. Você encontrou no campo, você coletou, você viu que na morfológica é diferente, você fez a molecular e viu que também é diferente das outras que já tem esses dados genéticos. Qual foi para você, assim, pela experiência também, a etapa que mais demorou, você considera mais trabalhosa? Até chegar num artigo de... Pronto, eu vou dividir em 2 pontos aí. Eu diria que a etapa mais trabalhosa é a etapa de identificação morfológica e molecular. Que você tem um gasto energético tanto de ir para campo, encontrar essa espécie, descrever no laboratório e tentar molecular. É um combo aí. Agora, a parte mais demorada, eu diria que é a submissão no periódico. Porque, por mais que você submete, ele tem um tempo ainda ali de revisão por pares. Sim. Às vezes chega uma revisão para você ter que fazer um monte de coisa, às vezes mudar tudo, o que é um saco às vezes. Aconteceu comigo isso também nessas 2 espécies, porque assim, além de tudo isso, tem um processo burocrático. Quando você descreve uma espécie nova, você tem que cadastrar ela como se fosse um CPF. Tipo, Viviane tem um CPF dela, você tem o seu CPF. As espécies também têm um código. E esse código é do Mycobank. Então, antes de tudo, estou desconfiado que é uma espécie nova. Você já pode cadastrar, independente. Não precisa estar publicado. Pelo contrário, antes da publicação já tem que ter esse número tombado. Aí você vai lá na plataforma do Mycobank e descreve a sua espécie. Mas para isso você tem que latinizar, que as espécies são escritas em latim. E quando eu mandei as primeiras espécies, não teve uma concordância do gênero com o epíteto específico. Porque às vezes não concorda se é masculino ou feminino. E tem que estar concordando. Às vezes é difícil fazer isso. Tem que ir no código de nomenclatura, ver tudo direitinho. E aí eu cadastrei a espécie e tudo mais, achei que estava arrasando. E aí veio a resposta do Mycobank pedindo para mudar o nome, porque não estava concordando com o gênero Geastro, o nome Geastro. A palavra era o contrário. Não lembro mais se era masculina ou era feminina, mas tem que concordar. Sim. Aí tudo bem, é um processo longo e demorado, mas você tem que obter esse dado para poder cadastrar na revista durante a submissão. Depois disso, que você cadastrou tudo direitinho, vem também a filogenia, que às vezes é um passo bem complexo. Você fica às vezes ali meses e meses trabalhando na molecular,
fazendo letrinha por letrinha, fazendo um alinhamento manual, para que fique tudo certinho. Isso demora muito, a demanda de tempo é enorme para isso, é um dado muito longo. E, às vezes, no meu caso, demorou assim 5 anos, porque ainda veio uma revisão pesada. Já sabia que era espécie nova, mas o revisor falou, ó, eu quero que você compare com mais espécies dentro desse grupo, dessa seção. Que as espécies que eu publiquei participam de seções, né, dentro do meu grupo. Que era a seção quadrífido, não, que parece também. Seção sucostomata, porque tem o endoperídeo sucado, por isso sucostomata. E a outra, que era a seção marginata, que tem uma parte marginal com cristais. E aí as duas espécies se enquadraram nessas duas seções. Só que eu não comparei com outras espécies dessa seção. Isso foi legal porque deu um suporte maior na filogenia. Então, assim, é um complexo de coisas. É um mundo todo até chegar ali na... Exatamente. São muitos detalhes, muitas Muitos etapas detalhes. que você tem que ser muito, muito minucioso Exatamente. mesmo, né? E aí, falando um pouquinho sobre picuinhas científicas, a gente sabe que nesse mundo acadêmico as coisas acontecem, ao mesmo tempo que demoram muito, as coisas acontecem muito rápido e podem acontecer ao mesmo momento. Então, já houveram casos assim, a gente está na academia, a gente conhece, ou a gente já ouviu falar de casos que os mesmos pesquisadores diferentes podem ter descoberto a mesma espécie ou descrito a mesma espécie, e aí caso uma certa confusão. Isso aconteceu Sim. com você em algum momento, ou você conhece alguma história assim? Comigo especificamente não, mas eu conheço vários casos, porque como o processo é muito demorado, às vezes não é nem querendo. Vamos dizer assim, descobri uma espécie aqui no Brasil que é a mesma lá dos Estados Unidos. Aquele pesquisador submeteu também sem saber que a gente está submetendo. Sim. Porque assim, quando é espécie nova, a gente evita de estar falando antes da publicação, né? A gente não vai divulgar o nome antes que seja publicado no periódico. Com certeza. E como demora muito, às vezes acontece de uma espécie ser publicada ou no mesmo período, ou foi publicada recentemente, só que o outro já está em revisão no periódico, e aí ele pode ser aceito, e aí dá essa confusão. Ou até mesmo de você ter que mudar alguma análise filogenética, porque você encontraram uma espécie que é mais próxima que você encontrou também, e você ter que complementar o seu trabalho. Acontece muito isso. É uma corrida, né? Uma corrida contra o tempo, contra o recurso, contra tudo que a gente precisa fazer. É muito desse jeito mesmo. E principalmente assim, quando você propõe um trabalho de espécie nova e atualização da distribuição geográfica para aquele grupo. Imagine só, eu fiz esse em um outro trabalho, só que quando o artigo foi aceito, meus dados teve que ser refeito tudo de novo, porque, tipo, 2 anos já teve uma porrada de espécie descrita para aquele grupo. Então, já desatualizou demais aquilo. Tudo que eu tinha escrito antes já mudou o dado. Então, assim, é um processo longo, demorado, mas que é bem gratificante quando chega no resultado final, né? Que você fala, nossa, eu tenho essa espécie, foi eu que descrevi. O mais gratificante que eu sempre vejo, de vez em quando, quem estuda perto de mim pode ver. Eu sempre tenho a mania de estar olhando no computador algumas coisas. De vez em quando vai ver eu botando o nome da espécie e indo lá no Index Fungólogo, que aí aparece o nome do autor, né? Eu falo, caramba, que orgulho. Olha só. Geácio Complanato, Barbosa, Hífen, Dourado, K e outros autores escreveram. É bem gratificante isso. Você vê que o seu trabalho chegou em algum lugar ali que é legal, né? Muito é a prova de um provável reconhecimento, né? Com certeza. A prova de que você descrever aquela espécie, seu nome ali é como se fosse um filho, né? Você tantos anos para desenvolver a pesquisa, você se dedica muito, é muito tempo. Então, acho que o resultado final de você ver o seu nome ali no banco de dados, ou até num trabalho das pessoas referenciando, eu acho que é muito gratificante. Sim, demais. A referência, essa espécie de Tulostoma, por exemplo, ela foi publicada em 2024. Só que ela tem algumas citações que eu achei impressionante. Ele chegou até 8 citações, esse trabalho. E olha que é uma espécie restrita ali do Cerrado. Sim. Só que quando você vê alguém citando, comparando uma espécie nova com a sua, é muito gratificante. Que a pessoa fica, nossa, a boca é tubular, o esporo se diferencia disso para isso. E aí você fala, nossa, eles conseguiram ver meu trabalho e citou. Que interessante. Que a gente faz isso, né? Quando a gente descreve uma espécie nova, a gente tem que comparar com outras espécies e dizer por que são diferentes. Sim. Tem que colocar tanto as características parecidas
quanto as características que diferenciam. Sim. É muito, muito bacana isso aí. E dessa rápida descrição de espécies também vai muito do contexto histórico da micologia, né? Sim. Historicamente muito negligenciados, principalmente os microfungos, mas alguns macrofungos também. E existem as estimativas, a gente já falou em alguns outros episódios, que pela quantidade de espécies que pode se ter de fungos, a quantidade e a estimativa que a gente tem de espécies de escrita é muito baixa. Então, Sim. a velocidade de descrição de novas espécies que está sempre ocorrendo ali é algo muito, muito rápido e que precisa de gente para trabalhar, para conhecer essas espécies em diversos grupos, em basídio, em asco, Sim, em tem glomeromicota, muita coisa mucoromicota, é muito bacana isso. Mas vamos voltar aqui para falar um pouquinho sobre os critérios de nomes de espécies, né, de descrever e de conhecer, de catalogar ali as espécies. Como é esse processo? Quem escolhe esse nome? Ele precisa ser em latim? Você precisa ver se tem outros nomes parecidos? Como é esse processo para evitar problemas, por exemplo, nesses bancos de dados de Micoben? Sim, primeiro, a escolha ela é livre. Você escolhe o nome que você quer, né? Então, por exemplo, todas as espécies que eu escolhi, eu sempre gosto de basear no caráter taxonômico. Porque, assim, até uma crítica que eu faço, porque ultimamente a gente vê muitas espécies novas sendo descritas com dado apenas molecular e esquece a taxonomia. A taxonomia é muito importante. Muito importante. E, assim, eu sempre achava também, quando eu pesquisava, que quando você vê uma espécie que o nome dela condiz com a característica morfológica, Mais fácil de associar. é mais fácil de associar. Por exemplo, né, Tulostomum irreguli reticulatum. Tem os esporos irreguli reticulatum. Então, para quem está aprendendo e vê na microscopia, já sabe que aquela espécie se trata daquela espécie. Sim. Mas você também pode ter a liberdade de homenagear algum pesquisador. Acontece muito na micologia, né? Tem vários casos assim que você bota, por exemplo, Tulostoma white, que é em referência ao White, que foi um dos maiores nomes que estudou o gênero. Ele atualizou o gênero e descreveu várias novas espécies também. Então, a pessoa que descreveu aquela espécie homenageou esse pesquisador. Mas ainda assim, eu particularmente prefiro nomear uma espécie com base no seu caráter morfológico. Eu acho mais plausível. Então, quando eu vou escolher, a gente tem que ter esse cuidado justamente de olhar primeiro o nome do gênero. Não? Qual gênero que você está trabalhando? Eu estou trabalhando com o gênero Geastro, né? Esse nome, do grego, ele é masculino ou feminino? Então, o epíteto tem que estar concordando com o gênero. E aí você vai latinizar. Então, quando você combina esses dois dados, aí você tem um nome da espécie que você quer. Mas atenção, é bom também observar se não tem um nome parecido. Porque é muito comum na micologia, às vezes, ter características próximas que a pessoa coloca o mesmo nome. Acontece com outros gêneros, por exemplo. Geastro. Tem uma espécie de geastro que é o geastro mínimo. Mas Tulostoma também tem uma espécie de Tulostoma que é Tulostoma mínimo. Só que é bom sempre estar atento na escolha do nome de maneira geral. Por quê? Tem Tulostoma mínimo, mas ele não é o menor do grupo. A pessoa que descreveu na época era o menor, ele era pequeno. Mas alguém encontrou uma espécie menor. Então o nome já não diz muito jus àquela... Não condiz com... já não condiz muito com aquela espécie. Então eu acho muito importante refletir sobre isso. Ter o cuidado na escolha do nome, mas você pode se aventurar, você pode ter uma liberdade poética de escrever o que você quiser, contanto que concorde e esteja dentro dos parâmetros do nome, né, das regras. Tem que ser em latim, critérios. tem que estar nas normas, ver o código de nomenclatura. A gente tem um livro para isso, né? Sempre está atualizando. Se eu não me engano, a última atualização foi em 2025. Então, estou em dúvida como vai ser o nome? Consulta lá para ver o termo que você quer utilizar, para ver como ele fica em latim. E aí você coloca esses nomes em conjunto para ter. Eu fiquei curioso, porque não é muito comum hoje em dia, principalmente para o pessoal que não é da academia, não ver isso de latim. Você já encontrou, você já teve vontade de colocar um nome engraçado, um nome curioso, ou já encontrou em algumas espécies do gênero que você trabalha, ou de algum outro grupo, algum nome engraçado dessas espécies? Tem mais casos em outros grupos, né?
Tem gente que coloca nome baseado num filme, numa série favorita, num personagem. Que tem espécies que são nomeadas, aparece um morcego, vou nomear baseada nisso. Então, como eu disse, você tem a liberdade poética de escrever o que quiser, contanto que concorde. Já vai ter gente aí colocando aí Geastro Batman. Algo assim. Não pode não. Ficaria mais ou menos Geastro Batman, alguma porque coisa assim. Sim. Mas assim, eu acho super interessante. Eu, por exemplo, se eu encontrasse algo que é muito similar a uma coisa que eu gosto, eu vou nomear aquilo, com certeza. Porque diz jus. Mas eu prefiro ainda me basear na parte morfológica. Que eu acho mais fácil para quem está pesquisando, está descrevendo a espécie, né? Vai reconhecer aquela espécie em campo. A taxonomia eu acho que é o crucial. E geralmente as espécies são baseadas nisso, né? Então é importante ter isso em mente. Já sabe aí, se ele encontrar um Geastro dourado, ele botando o nome dele aí em homenagem também, que condiz isso. com a característica, né? Isso. Vamos ver. Tem gente também, André, que nomeia baseado no local que achou. Não é proibido. Você pode colocar, como eu disse, você tem a liberdade poética. Mas eu vejo um pouco de problema nisso às vezes. Às vezes não é exclusivo daquele Exatamente. lugar, né? Não é endêmico. No próprio gênero Geastro tem alguns exemplos, né? Por exemplo, Geastro catinguense. Então, ele usou o termo caatinga latinizado, né? Para concordar. Então, ficou Geastro catinguense. Mas e se essa espécie for encontrada em outro bioma? Pode acontecer também. Então, a não ser que você tenha certeza que ela é exclusiva daquele local. Que é muito difícil. Que né? é muito difícil. E falando um pouquinho, a gente já falou um pouquinho sobre como todo esse processo é importante, não só para o pesquisador, mas como para a pesquisa em si, né, de todos esses passos, toda essa burocracia também que é envolvida. Mas vamos falar um pouquinho sobre a parte ecológica, né, a importância de descobrir novas espécies. Por que você acha que é tão importante você descobrir, você descrever da melhor forma possível novas espécies, tanto para a micologia quanto para a biologia, ou até para a ciência no geral? Eu acho que a descoberta, como eu disse no início, é uma das partes mais importantes no campo científico. Às vezes, tem muitas espécies ali que ocorrem que a pessoa não faz ideia. E aí a gente está perdendo um conhecimento de descobrir, por exemplo, novos compostos, novas ferramentas para produção de medicamentos, o uso daquilo, né? Então, é fundamental você ter esse conhecimento e até mesmo para a preservação da natureza, né? Sim. O que eu fico um pouco triste também, porque, como eu disse, essas duas espécies que eu descrevi causou impacto depois para mim, porque onde eu fui não existe mais o local. Não é mais a natureza que eu conheci, não era o cerrado típico daquela região. Não era mais. Já tinha 2 casas no local. E aí, será que eu vou encontrar essas espécies de novo? Será que elas não foram extintas por conta da ocupação humana? Então, quando a gente tem um conhecimento e consegue publicar isso, né, levar isso para a ciência, você consegue demonstrar que ainda há muito a ser descoberto e a importância desses organismos para a natureza. Principalmente fungo que decompõe a matéria orgânica, reciclagem do solo, está associado a plantas, até o gênero Geastro, algumas espécies são ectomicorrízicas, estão associadas às raízes externas. Então, assim, é tudo coisa positiva quando você descobre uma espécie nova. E conhecer é preservar, né? Principalmente nessas áreas que, por exemplo, no seu caso, infelizmente, não é mais a condição que era antes para você encontrar Sim. aquela nova espécie e não sabe se foi perdida, se vai encontrar em algum outro lugar, mas pelo menos nós ficamos felizes de saber que tem um registro ali documentado de uma espécie que ocorreu ali, e isso é muito importante e muito válido, não só para a ciência, mas também para ações de conservação em biomas que estão sendo negligenciados quanto à sua preservação, né, como o Cerrado, grande parte da Amazônia, e isso é muito importante. E a própria descrição também de novas espécies, apesar que para muitos pode ser só um pontinho ali no mapa de um registro, pode mostrar que aquela área ela precisa ser preservada. Então a gente está falando muito agora, né, de conservação dos fungos, a fauna, a flora e a funga,
E isso é importante também para ver se o governo, se as políticas ambientais possam enxergar os fungos como organismos também que precisam ser preservados. Precisam ser incluídos em documentos, né, para aquela área de preservação, seja uma APA, seja uma RPPN, enfim. Eles devem ser inclusos porque eles são importantes para aquele local. Então, quando a gente descobre uma nova espécie também, a gente está demonstrando que aquela área tem potencial para novas descobertas. Isso é muito bacana e muito importante. É muito interessante. Além de conhecer e preservar, eu acho importante também a gente citar os potenciais, né? Porque a gente conhece, se a gente for parar para pensar, a gente conhece muito pouco do que os pesquisadores estimam que a gente pode conhecer, não só relacionado a fungos, quanto outras espécies. Biodiversidade em geral. Biodiversidade no geral. E se a gente parar para pensar nos potenciais de que algo desconhecido, a gente não sabe, a gente não tem conhecimento, a gente não tem estudo, pode ter, a importância maior ainda de descobrir, de descrever novas espécies, também para descobrir os potenciais que, Sim. Principalmente dos fungos, a gente fala muito sobre os potenciais em várias vertentes, né? Tanto potencial ecológico, potencial biotecnológico, farmacêutico. Então, tudo isso engloba nesse sentido de que, para você conhecer, você tem que descrever, você tem que estudar. Então, eu acho que descobrir as espécies, né? Descrever as espécies seria o primeiro passo para a gente poder estudar. Esse é o ponto principal. Isso. Porque, como vocês falaram, né? Como é que eu vou ter um medicamento se eu não sei qual é a espécie? Não tem como. Primeiro você tem que conhecer. E Exatamente. O mais fundamental também, para além disso, eu acho que muitas espécies dependem de outras. Às vezes tem questão coevolutiva, né? Sim. Se você elimina aquela espécie, consequentemente a outra também vai sofrer. E assim pode causar um desequilíbrio enorme na natureza que a gente às vezes nem percebe. A gente até percebe, né? O tempo todo. Mas a gente não leva tanto a sério como deveria levar. Exatamente. E só o fato de buscar ali, conhecer, fazer uma coleta, buscar em outro lugar, não só pensando na nova espécie, né, mas também em novas ocorrências, já é muito importante para preservação diária, entre outros fatores. Sim. Importantes para a ciência, para a sociedade, porque nós temos papéis fundamentais ecológicos desempenhados por fungos, por insetos que fazem parte ali da manutenção de funções básicas para a gente na sociedade, né? Sim. É muito importante. Com certeza. A gente fica muito feliz de ter esse bate-papo aqui com vocês para elucidar, trazer de forma mais clara a importância de conhecer novas espécies, de descrever novas espécies. Se ficou alguma dúvida, a gente pede que vocês deixem aqui nos comentários, lá no nosso Instagram, nos sigam nas redes para acompanhar os novos trabalhos da nossa equipe do Papo de Fungo, as novas iniciativas que estamos tomando. Deixa aqui nos comentários também se você já descreveu uma nova espécie. Coloque o nome dela aí pra gente conhecer. Exatamente, deixa aqui nos comentários. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.